Então, estamos falando hoje do grupo Paulo e Estevão, de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. A gente dando sequência ao livro Consciência Espírita e ao projeto Consciência Espírita, uma vez que estamos estudando a sequência dos capítulos da obra Consciência Espírita, trabalhando hoje o capítulo 15, que Inácio intitulou O Trabalho, o Próximo e Nós, comentando uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, que está lá no capítulo 15, versículo 7, quando Paulo disse assim, olha, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Paulo, nessa carta, nesse capítulo 15 da carta aos Romanos, ele está falando para a comunidade de Roma, naquela tentativa de ajuntar os correligionários cristãos num só pensamento e numa só unidade, no sentido de unificação da forma através da qual eles deveriam estar agindo para que o trabalho de propagação do cristianismo seguisse o seu rumo de forma natural, sem que eles se tornassem adversários do bem, da causa do bem, ainda que de forma inconsciente. Então ele vai trabalhar nesse capítulo 15 essa dificuldade nossa de seres humanos, espíritos ainda imperfeitos, de termos uma relação interpessoal saudável, respeitando, compreendendo a forma através da qual cada um exercita a sua fé, compreende a verdade de acordo com aquilo que já edificou de conhecimento e de informação, de vivência espiritual, e que isso a gente entende que é um desafio muito grande para espíritos ainda da nossa categoria, espíritos ainda com dificuldade de vivenciar o bem. Então Paulo vai trazer essa chamada de atenção para a gente nesse versículo, para que nós nos portássemos como Jesus se portou diante daqueles que não aceitaram, compreenderam a sua mensagem, a sua missão e o seu apostolado. E aí a gente entende como desafiador, trazendo para a nossa vivência hoje, já que o livro ele fala sobre consciência espírita, estamos numa casa espírita, falando para espíritas, a gente trazer esse versículo para a contemporaneidade, o que ele fala mais diretamente para nós, dentro do trabalho que a gente vem realizando, dentro das casas espíritas e dentro do movimento espírita ao redor do mundo. Como é que tem sido o nosso papel e a nossa forma de lidar uns com os outros dentro dessa característica individual de elevação espiritual que cada um edificou de acordo com a sua caminhada pessoal. Então, embora a gente esteja num plano, estamos vivenciando uma experiência juntos e que mais ou menos, em termos gerais, estamos mais no mesmo patamar evolutivo, a gente entende que a evolução se dá de forma individual, não é? Que cada um caminha de acordo com o exercer do seu livre-arbítrio, as escolhas que vai fazendo ao longo desse processo evolutivo, desse processo ascensional rumo à luz. Trazendo isso para o nosso dia, para os nossos dias, para as nossas atividades, nosso objetivo não é sermos donos da verdade, não é levantar polêmica. O autor coloca lá o capítulo na obra, a gente vai estudar, a gente vai falar sobre ele, mas a gente entende a nossa dificuldade com ele, porque também fazemos parte desse contexto de vivência do cristianismo, do espiritismo, e a gente entende que é um tema bastante delicado, mas que a gente possa retirar dele o que ele melhor pode nos mostrar, é aquilo que a gente mais precisa. Então a gente percebe que a dificuldade que nós temos de vivenciar uns com os outros dentro do trabalho que as casas espíritas, que o movimento espírita precisa realizar é muito grande. Esse é um assunto de uma seriedade muito distante da nossa compreensão do que a gente entende da sua importância. Porque a gente tem visto, presenciado,
divergências dentro das casas espíritas e pessoas se afastando das casas espíritas e do movimento espírita por causa dessa dificuldade de relacionamento dentro das casas espíritas que frequentam. E a gente não está falando de pessoas que são recém-chegadas à casa espírita, não, ao movimento espírita, não. Pessoas que estão na doutrina há 20, 30, 40 anos, que têm um profundo conhecimento da teoria espírita, que já fizeram parte de inúmeros trabalhos, que já lideraram frente no trabalho cristão e que, em dado momento, têm se encontrado desanimados, desestimulados para seguir esse caminho junto na casa espírita. A gente percebe que as casas espíritas têm se multiplicado, não pelo fato de, muitas vezes, das pessoas quererem abrir novas casas, mas porque, como há uma certa divisão, uma subdivisão das casas, pela insatisfação que acontece nessa convivência dentro das casas espíritas, e aí as pessoas começam a abrir outras casas, né? Para se afastar daquilo que eles acreditam como sendo o problema. Eu vou sair dessa casa, vou abrir outra casa, porque naquela casa lá eu não concordo com como agem, como fazem lá, né? Kardec, na codificação, e a gente tem que entender isso não como um processo institucional, um dogma que Kardec estipulou, ele apenas deu uma recomendação, porque naquela época, na época de Kardec, Kardec foi o codificador da doutrina, não existia movimento espírita, não existia espiritismo, não é? Não existia coordenação de atividades, isso foi encaminhando aos poucos, à medida que o espiritismo foi crescendo, que havia necessidade de novas casas. Kardec chamava a atenção dizendo que era preferível que existissem centros menores, casas menores, né, com menores pessoas, com um local físico menor, porque ali haveria uma proximidade maior dos corações. Né? A gente entende que quando uma casa é pequenininha, os frequentadores daquela casa se conhecem, os tarefeiros daquela casa se conhecem, eles estão mais intimamente ligados uns aos outros. Muitas vezes a gente chega em casas que são gigantescas, existem inúmeras atividades e as pessoas nem se conhecem. Há uma rotatividade muito grande dos frequentadores, os próprios trabalhadores que ali exercitam a sua tarefa não se conhecem pelo nome, né? Eu não sei de tão grande que é a casa, né? Então Kardec ele vai aconselhar que as casas sejam menores, os grupos sejam menores, para que haja uma unificação maior dentro dessas casas, né? Que a casa muitas vezes ela cresce em tamanho físico, mas dentro da necessidade da boa convivência, da fraternidade, a gente ainda tem encontrado alguma dificuldade. E aí como que a gente pode lidar com isso, né? O que é o problema-chave central dessa nossa dificuldade de lidar com a forma com a qual o outro entende a doutrina, como o outro exercita a doutrina, pratica a doutrina? Porque um acha que o passe tem que ser dado assim, o outro acha que o passe tem que ser dado assado, um acha que a reunião mediúnica deve ser conduzida de uma forma, o outro acha que tem que ser de outra forma, um acha que os temas do estudo tem que ser um, outros acham que tem que ser outro, e assim vai. Só mesmo quem está à frente de uma atividade numa casa espírita sabe da complexidade que é você iniciar uma reunião da mais simples possível, não é? Se a gente começar aqui a juntar um grupo para fazer uma limpeza, uma faxina da casa, não é, física, a gente vai perceber que existem líderes, que existem pessoas que preferem ser comandadas, que existem pessoas que têm dificuldade de ceder à palavra, que existem pessoas que têm dificuldade de compreensão. Uns vão querer que comece a varrer daqui para lá, outros vão querer que comece a varrer de lá para cá. Não é? Por mais simples sejam as atividades. E aí, como que a gente lida com isso e como que a gente deve agir para que o movimento em si, aquilo que necessariamente precisa ser efetivado, que é o trabalho no bem, não fique prejudicado por causa da nossa forma pessoal de entender a vida, de compreender a doutrina e os seus princípios. Compreendendo e lembrando que os discípulos de Jesus também tiveram problemas no exercício do seu apostolado, que o próprio Jesus teve que abrir mão, dar tempo
para a frutificação dos seus comandados, que em diversos momentos agiram de forma inadequada, tomaram decisões inoportunas, não é? A gente via, por exemplo, a dificuldade de Pedro aceitar determinados direcionamentos, a gente via a dificuldade na fé de Tomé, não é? Da forma como ele acreditava que deveria ser seguido o trabalho do apostolado. A gente vê, por exemplo, a dificuldade de Paulo quando inicia o seu trabalho de divulgação do cristianismo, porque ele tinha uma forma de pensar, Tiago tinha uma outra forma de pensar, Pedro tinha uma outra forma de pensar. Não é? E como é que eles tiveram que agir e fazer para que o trabalho no bem em si não fosse prejudicado? E a gente fazendo referência ao livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel faz questão de relatar o que está lá em Atos, não é? Aquele concílio a respeito que os apóstolos tiveram a respeito da forma como o trabalho deveria ser seguido, e que estava de um lado Paulo, não é? Querendo que nenhum cristão, nenhum gentil recém-convertido tivesse que passar pela circuncisão, Tiago querendo fazer aquele movimento ali de boa convivência com os judeus, e Pedro no meio, não é? E que em dado momento ficou Tiago de um lado, Paulo de outro, e Pedro no meio, e quase que surgiu um racha, e Emmanuel faz questão de relatar que foi a postura de Pedro, o equilíbrio de Pedro que salvou o cristianismo. Que aquele dia foi um dos dias mais importantes para o cristianismo, porque Pedro conseguiu, na verdade, levar a situação de uma forma equilibrada, sem que houvesse um racha, sem que houvesse, vamos dizer assim, sem que o trabalho fosse prejudicado, que ele pudesse seguir da forma mais apropriada para aquele momento. Não é? E aí como a gente lida com isso, né? Se eu penso de uma forma, o outro pensa de outra forma. Então isso não é, embora seja ainda um tema bastante corriqueiro e atual para a gente, não é um tema atual, é um tema que já vem de bastante tempo, não é? A gente tem uma dica aqui, lá no capítulo 18 de Lucas, no versículo 15, Jesus fala assim, olha, a respeito daquela passagem do perdão, né, de quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele errar contra mim, que Pedro faz a pergunta, mas antes disso, Jesus fala assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja estabelecida toda a questão. E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Amém. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, igreja a gente vai entender como um corpo doutrinário, tá? Não como um templo de pedra, tá? Uma congregação, uma reunião de cristãos, de indivíduos que professam a mesma fé e que comungam de um exercício da mesma fé. Então Jesus está falando assim, ó, quando alguém faz alguma coisa equivocada na casa espírita, aí a gente fica assim, oh meu Deus, o que eu faço? O que eu falo agora? Eu falo ou não falo? Eu estou vendo ele falando uma coisa que não está certa, eu falo ou não falo? Não é o velho dilema, né? Se eu falar e ele ficar com raiva de mim, ele vai que ele sai da casa espírita, o que eu faço? Aí o que Jesus recomenda, olha, vá lá e fala com seu irmão em particular. Quem vai falar? Provavelmente os responsáveis por um trabalho na casa espírita. Então vai lá, o responsável vai lá e fala com ele. Se ele não aceitar, você chama mais ou menos umas 2 pessoas, 2 ou 3 para conversar com ele também. Para ver que não é uma coisa pessoal, não é? Vamos lá conversar, vamos tentar. Se ele ouvir, modificar a sua conduta, se há algo acontecendo dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita que a gente frequenta, tudo bem. Se não, considera-o como gentil e publicano. O que Jesus diz? Ele não estava recomendando a exclusão do companheiro, não é? Mas considerá-lo como alguém ignorante que não tem acesso, que teve acesso à informação, mas que não a aceitou. Porque a gente precisa tomar cuidado de ter sempre o equilíbrio, de queremos sermos os donos da verdade, de queremos ser aqueles que
colocam o juízo para efetivação da verdade, mas ao mesmo tempo tomando um cuidado com a atividade e com aquilo que a gente professa dentro da casa espírita, né? Principalmente, dentro do movimento espírita, principalmente. E aí a gente percebe que muitas vezes o nosso movimento é o contrário, né? Normalmente a pessoa que a gente está incomodada com ela é a última a saber, né? A gente vai em todo mundo primeiro para depois ir nela, quando vai nela. Porque quando ela fica sabendo através de outra pessoa que não é de você. Se eu estou na casa espírita, alguém falou alguma coisa que não deve, chega lá e fala assim, aqui, você percebeu que você deu aquela informação ali, não está legal, né? Não condiz com aquilo que o Evangelho diz, não condiz com o princípio da doutrina espírita. E aí a gente percebe muitas vezes, a gente vai numa casa, vai em outra, aí tem pessoas que falam assim, a pessoa fala isso tudo, fala tal coisa, fala, vem cá, faça esse do antidoutrinário, fala certas coisas, né? Aí a gente fica naquela dificuldade de entender o que aquela pessoa considera como doutrinário, o que não considera, né? Como que age. É muito complexo essa situação, a forma como a gente deve proceder nesse contexto. Então é uma responsabilidade da casa espírita. Então a casa espírita, por exemplo, que executa um trabalho, todas as pessoas que frequentam aquela casa espírita e que coordenam os trabalhos daquela casa são responsáveis por tudo que acontece na casa espírita. A gente não pode chegar aqui e falar assim, a culpa é do presidente, a culpa é do coordenador da reunião, a culpa é de quem marca a reunião. Não é? É uma responsabilidade geral. Por que Jesus chama a comunidade para ir conversar com o indivíduo? Porque os judeus, eles tinham a crença e o costume de agir dessa forma, entendendo que quando um cidadão se equivocava, toda a comunidade era afetada por causa do erro daquele cidadão. Então é comum a gente verificar lá no Antigo Testamento, fulano de tal errou, e a ira de Deus caiu sobre a nação de Israel, porque por causa do fulano que errou, não é? Foi um rei, foi alguém que tinha um trabalho de liderança. Lógico que a gente está falando de termos simbólicos, né? Mas a ideia central é dizer assim, olha, se você erra, não adianta lavar as mãos falando assim, quem errou foi o fulano. Porque se você faz parte do todo, você será afetado também por aquele equívoco, né? Assim quando acontece com a gente, quando nós somos os equivocados. Evandro, nesse caso aí, os regimentos que normalmente muitas casas estão adotando, não ajuda a equilibrar um pouquinho isso, não? Os regimentos da casa espírita, cada um tem o seu regimento particular, né? Obviamente, se eu venho frequentar uma casa espírita, eu preciso me adequar àquele regimento que aquela casa exerce. Tem como correto. Né? Às vezes a gente nem sabe nem existir. Exato. O frequentador nem sabe. Eu mesmo frequentei uma casa há 20 anos, eu nunca li o regimento de lá. Assim. Sim. Porque a gente estava dizendo a respeito disso, não é uma instituição de dogma, né? De dizer assim, tem que ser assim. Existem certos tipos de atividade, da forma como a atividade é realizada, para que haja uma facilidade maior na execução dessas atividades. Não é? Então a gente vai começar a reunião pública toda quinta-feira às 20 horas, por quê? Porque é para saber que toda quinta-feira a gente vai estar ali, que as pessoas podem chegar, então a pessoa às vezes vem uma semana, na outra ela não vem, se ela vier na outra, o 20 horas vai estar sempre ali. Porque imagina se a reunião pública um dia é na quinta, outro dia na terça, outro dia na segunda, outro dia de manhã, outro dia de tarde, né? Então não tem uma coesão ali com o que a casa se propõe a realizar. Então a gente vai trabalhar um pouco essa mensagem, vendo o que o Inácio quer dizer para a gente. Ele começa assim, olha, inegavelmente desejos sinceros de realização do bem surgem todos os dias do mundo. Seguidores do Cristo aparecem aqui e ali, elaborando inúmeros planos de execução de seu apostolado, objetivando efetivar ações benfazejas. Esboçando planejamentos cuja finalidade é a concretização da caridade, muitos iniciam atividades na lida cristã. Todavia, acostumados às ações de menor esforço, poucos são os que permanecem no serviço que começaram, de vez que basta leve contato com as primeiras dificuldades inerentes a toda tentativa de estabelecer o bem na terra, e corações antes ardentes pelo fogo da empolgação arrefecem-se com o sopro gelado dos ventos do pessimismo, da inconstância
e do desânimo, capazes de derribar projetos teoricamente louváveis. Desse modo, grande soma de discípulos do Evangelho abandonam inoportunamente as tarefas que principiam, entregando-se à deserção. E frequentemente por trás dela estão o desagrado, a ofensa e a ingratidão recebidos na convivência com o próximo que se lhes acerca junto ao trabalho. Se a gente for pegar na totalidade das pessoas que se afastam da casa espírita, por causa de alguma situação que as incomodou na casa espírita, você vai perceber essa dificuldade de convivência na tarefa, na realização da tarefa, na forma e no contato com o outro. Então a gente precisa compreender assim duas coisas. A primeira é o seguinte: examinar até que ponto nós temos sido responsáveis pelo afastamento das pessoas da casa espírita. Obviamente que a pessoa que se afasta da casa espírita, ela tem a responsabilidade da sua vontade, não é? Do seu exercício, do seu livre-arbítrio, de se afastar daquela casa. Mas será que temos sido corresponsáveis por esse afastamento? Então, assim, que nós façamos o esforço para que a gente não se afaste devido a essas dificuldades na convivência um com o outro, e, acima de tudo, para que a gente não seja responsável pelo afastamento de ninguém. Não é? Ter esse cuidado dentro da casa espírita, principalmente da casa espírita que a gente frequenta, que é aquela que nos acolhe, que é aquela que nos abriga nos momentos de maior dificuldade. A nossa tarefa dentro de uma casa espírita, e nós vamos falar isso na mensagem, ela é uma forma de gratidão que nós temos que ter com aquela doutrina que nos acolhe. Porque a gente chegou na doutrina, só Deus sabe como, nós estamos nela, só Deus sabe como, e o que seria de nós não fosse essa doutrina que nos acolhe ao longo dessas nossas experiências diárias, cotidianas, né? Então, qual é o tipo de atividade que eu posso prestar para ser contribuidor desse trabalho, para que outras pessoas cheguem aqui e recebam o cuidado que eu também recebi quando aqui adentrei pela primeira vez? Isso é muito sério, porque a forma como as pessoas nos veem e a forma como elas vinculam a doutrina com a nossa forma pessoal de ser é uma coisa assustadora. E a gente diz mais no sentido negativo. Porque se você faz um trabalho de grande proporção, aquilo não chama muita atenção das pessoas. Mas se você cai uma vez que seja, há um monte de dedo que aponta lá, é espírita, não é? Ah lá, tá vendo? Eu sabia, não era santo nada, lá, dando uma de bonzinho, mas lá, não é? Então a nossa responsabilidade dentro de uma casa espírita é muito grande. Porque as pessoas que estão aqui, elas estão enxergando Jesus através de nós, ainda que seja de uma forma supervalorizada, não é? A gente precisa ter esse cuidado no atendimento com o outro, com aquele que chega buscando ajuda, buscando socorro, mas acima de tudo, em relação ao assunto que estamos tratando, da nossa forma de coordenar essas ações que vão de encontro à necessidade do outro. Você está falando é interessante, Antônio, porque esse cuidado, né, que a gente tem que ter, porque muitas vezes nós, ou eu, né, pai, não tenho cuidado devido com o outro, e é esse outro que está compartilhando comigo justamente essas situações de aprendizagem para ambos, né? E aí nós, no momento que existe o conflito, nós nos viramos as costas, né? Sendo que seria um momento mesmo de enfrentamento, né? Porque pela situação, pela oportunidade mesmo de reajustes, né? De acertos, e aí vem a repetição do comportamento, né? Novamente tem dificuldade? Não, então eu não vou encarar, né? Alguém faça, mas eu não vou fazer. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre colocar à nossa frente, porque quer queira, quer não, faz parte de uma família, né? E é interessante quando você fala da casa menor, que realmente eu acho que tem essa aproximação na casa menor, sim, né? E onde você fica sabendo mais dos problemas uns dos outros, né? E muitas vezes a gente não necessariamente vai resolver, porque a gente não dá conta de resolver, mas eu acho que nos prestarmos assim a contribuir mais na ajuda com o outro, na escuta, no entendimento,
nos chamar, né? Ó, não, né? Vão aproximar mais, estejam mais conosco. E o cuidado que a gente tem que ter ao dirigir o outro, ao falar com o outro, porque eu acho que é isso aí que ainda nós temos que lapidar, melhorar a nossa forma de comunicação com o outro. A gente nós somos, cada um de nós é um universo em particular, não é? Nós somos esse universo, nós somos um vulcão cheio de conflitos a ponto de estourar a qualquer momento, não é? Então a gente, como todas as relações interpessoais são complexas, porque é vivenciada por seres complexos, então da mesma forma que eu tenho lá a minha dificuldade com a minha mãe, com meu pai, com meu vizinho, com meu irmão, na casa espírita é a mesma coisa. Então tem dia que eu chego aqui na casa que eu não estou legal, eu tive problema durante o meu dia todo, não é? Eu estou passando por algum problema em família, estou passando por uma dificuldade que no momento está difícil para mim de enfrentar e de vencer. E o outro também está da mesma forma. E como que a gente vai lidar com isso? Porque muitas vezes são esses nossos conflitos que eclodem no relacionamento com o outro. Esse mecanismo de projeção que muitas vezes a gente faz, né? Eu já estou chateado, poxa, eu vou ter problema na casa espírita que eu vou, aquela pessoa falou tal coisa, foi para mim. Ela não gosta de mim, não é? Eu percebo que a pessoa não gosta de mim, ela não me dá espaço na casa espírita, não me abre espaço, tudo que eu falo ela me corta, não é? E assim vai. Então é uma dificuldade de todas as casas, e de todas as denominações religiosas. Se você conversar com pessoas de outras religiões, vai perceber que existe o mesmo problema, embora com a sua particularidade, mas no fundo está lá o problema do relacionamento humano, né? Que é essa dificuldade de lidar consigo mesmo para que consiga lidar com a dificuldade do próximo. E aí nasce... Eu penso que essa proposta é desafiadora ao extremo. Quase inatingível. É uma forma indireta na proposta do Dr. Inácio de você chegar na essência que é você. Então, falando do problema do relacionamento, o problema na casa espírita, o problema do aconchego, isso tudo que você falou, mas está tudo se resumindo àquela coisinha, e a você mesmo. Que o dia que você estiver melhor, tudo isso aí resolve. Mas a grande dificuldade, por isso eu falo que é um desafio estrondoso, porque somos nós. Quando nós mudarmos em nós, isso tudo aí vai acontecer automaticamente. Então, é uma forma indireta de falar assim, ó, você é um grande problema, você é um grande desafio para você mesmo. Essa dificuldade, não é, de nos amarmos a nós mesmos para que a gente consiga amar o próximo, né? Eu acho engraçado assim, estava pensando hoje, aí você falou agora, eu lembrei. Tem uma frase do Chico que ele fala assim: Jesus não nos pediu grandes coisas, não pediu para que nós realizássemos coisas mirabolantes, não pediu para que nós subíssemos o Monte Everest, ele apenas nos pediu para que nós nos amássemos uns aos outros. Mas quer dizer, aí você pensa assim, não, eu vou estudar essa frase do Chico, isso é uma profundidade, é mais fácil você subir ao Monte Everest do que você amar o outro, não é? Então conta quantas pessoas já subiram no Monte Everest no mundo, né? Exato. Então quer dizer, essa dificuldade nossa de vivenciar esse amor, porque todos esses desafios estão implícitos nessa nossa dificuldade de vivência no bem. Mas você vê que com esse degelo que tem acontecido no mundo, eles estão descobrindo diversos corpos no Monte Everest. Pois é. Diversos corpos, pessoas que desapareceram, não tinha a neve, ele derreteu e agora não apareceu os corpos. E aí Inácio prossegue, olha, é quando a criatura humana permite-se desditosamente ser governada pelo orgulho, que lhe fala mais alto à intimidade, tomando-lhe as rédeas, comandando-lhe os sentimentos e as emoções. Recordemos, entretanto, que não nos encontramos nos afazeres do bem para que sejamos agradados, e sim para ofertar humildemente o concurso de nossos esforços, doando de nós o que de melhor possuímos. Se nos candidatamos à condição de discípulos da Boa Nova, é necessário que nos dediquemos a seguir o exemplo de renúncia deixado pelo Cristo, a fim de tornarmos verdadeiros ceareiros do bem. Então quer dizer, olha, o orgulho fala alto, ele grita porque nós muitas vezes nos colocamos numa posição que não
é nossa, de sermos os donos do trabalho, responsáveis pelo trabalho, não é? Que tudo tem que passar pelo nosso visto, pela nossa aprovação para que algo se realize. E aí, como a gente estava dizendo no começo, como é muito complexo e difícil equilibrar até que ponto eu devo agir, até que ponto que eu devo calar, até que ponto que eu devo fazer alguma coisa, até que ponto eu tenho que esperar, a gente vai ficar com a recomendação de Abigail a Paulo. Não é? Quando ela se encontra com ele em espírito, no desdobramento, e aí Paulo está lá, vou largar, não quero saber disso mais não, esse povo é difícil demais, eu estou falando demais e ninguém me ouve, está difícil, não é? Então é pedrada de todo mundo, é crítica de todo mundo, ninguém me aceita, eu me esforço, eu quero ajudar, ninguém aceita nada, eu vou largar esse trem de lado. Aí ela fala assim, aí ela vai perguntando, aí ela vai falando com ele, vai, não, mas e tal coisa? Aí ela fala assim, ama. Já começou, né? Pesado. Ah, mas aí, tá bom, eu vou amar, mas e se eu continuar recebendo pedrada, como é que vai ficar? Trabalha. Tá bom, eu vou trabalhar, mas e se eu não tiver os frutos? E se eu ver que o trabalho não está indo para frente, como é que eu vou seguir o trabalho? Como é que eu vou saber se eu estou certo, se eu estou errado? Espera. Tá bom, eu posso esperar, mas e se eu esperar e mesmo assim eu continuar recebendo pedrada? Perdoa. Então a gente já começa sem amar, a gente já tem a dificuldade de não amar. Aí por essa dificuldade de não amar, a gente deixa de trabalhar, porque a gente sai da casa, a gente larga o trabalho. Acreditando que, não é o melhor caminho. Quer dizer, eu estou abandonando a mim mesmo, porque o trabalho, em primeiro lugar, precisa ser feito como compreendido como uma ferramenta que me auxilia nesse processo de elevação espiritual. Então, no trabalho. Aí eu só começar, tá bom, vou continuar no trabalho, mas eu quero ver para hoje. Então eu estou falando aqui, eu quero que todo mundo haja do jeito que eu estou falando. Se está lá no regulamento que é assim, eu quero que todo mundo da casa haja assim, embora eu ainda não haja. Eu não espero nada. Já pensou, Jesus? Jesus lá assim, né? Espiritualmente, olhando Judas lá pendurado. Oh, meu Deus do céu. Falei tanto, olha lá. Olha lá. Jesus para Pedro, né? Ô Pedro, eu não quero saber se você vai não, pode ficar aí. Você vai me cair daqui a pouco. Jesus esperou, não esperou? E Paulo? Não, deixa. Menino birrento, Saulo, né? É menino birrento, deixa ele chutar um bocado de prego. Deixa ele dar soco em ponta de faca. Daqui a pouco ele acalma. Deixa. Na hora que a dor pegar para valer, ele vem até mim. Esperou, não esperou? Aí a gente pensa assim, poxa, mas a pessoa já está assim, já está assada, já tem tantos anos de doutrina, olha o que ela está fazendo. Aí que entra essa dificuldade da forma através como nós devemos agir, não é? A forma vai depender muito daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que temos construído dentro de nós. Lembrando sempre que é uma via de mão dupla, não é? Da mesma forma como acontece com os outros, também acontece comigo. Eu posso estar aqui, ó, no nível mais alto de elevação dos que estão na Terra. Eu posso ser o mais evoluído, mas acima de mim tem gente me esperando. Não é assim? Porque não é só a gente exigir do outro o que a gente não é exigir do outro, aquilo que a gente também não dá conta. Aí Inácio continua, olha o que ele pergunta. Teria estado Jesus, enquanto no mundo, apenas em meio aos que lhe comungavam os ideais? Acaso o mestre esquivou-se de sua missão por havermos proferido anátema à sua doutrina? Vão lá. Você vai encarnar lá, não é? Vai ser o Cristo do orbe, mas eles vão me apedrejar. Eles vão me crucificar. Vão cuspir em mim, vão fazer tudo. Não vou não. Já pensou? Inácio prossegue. Vale refletirmos, pois, acerca do conselho de Paulo de Tarso, endereçado aos irmãos de Roma, conclamando-os à fraternidade cristã. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, na dúvida de como agir, é a gente ir lá e buscar as orientações de Jesus através do Evangelho. A gente vai encontrar em cada situação
a forma como Jesus agiu com as pessoas que tiverem acesso a Ele e acesso à Boa Nova através dele, em todas as situações. É um roteiro que a gente precisa seguir, buscar aquela orientação ali para a gente saber como nos guiar de acordo com as situações que forem acontecendo ao longo das nossas experiências. Aceitemos desse modo o convite à irmandade que a vida destina a cada um de nós em particular, conclamando-nos a realização da parte que nos é reservada na edificação do amor, onde quer que estejamos. Aqui é o ponto mais crucial que a gente precisa identificar. Cada um de nós é chamado a exercer uma atividade em particular, que vai interferir no todo, mas que aquela atividade ali que eu preciso realizar, sou eu que preciso realizar. Então eu estou lá trabalhando com os gentios como Paulo, bom, o meu trabalho é trabalhar com os gentios. E Tiago teve que trabalhar com quem? Com os judeus. Aí no final da vida dos dois velhinhos, um olha para o outro olha para um e fala assim, nossa, eu não gostava de você, eu também não gostava de você muito não. Eu achava que você era muito condescendente, aí eu achava que você era muito radical. Aí eu aprendi a ser um pouco mais ameno com você e você aprendeu a ser um pouco mais ousado comigo, nessa nossa dificuldade. Porque é o que Tiago, aquele diálogo de Tiago e Paulo, lá em Paulo e Estevão, né? Se você morreu nas pedradas, dia a dia nas pedradas, nas prisões, nas chibatadas, eu morri dia a dia no contato com esse judeu difícil, né? Dogmático, ritualista, para calar o Cristo em mim, para ir em prol de um trabalho que é muito maior do que eu. E muitas vezes eu acho que eu tenho que chegar na casa espírita e falar assim, é assim, ponto, acabou. Se não for do jeito que eu penso e que eu acho que é o certo, acabou. Inácio prossegue, reconheçamos nossas dificuldades mais íntimas, tanto quanto temos nos habituado a examinar os sentimentos alheios e nos constataremos devedores ante a providência divina, que nos acolhe misericordiosamente nas tarefas do bem, relevando-nos as imperfeições. É o que a gente falou mais ou menos no começo, não é? Todos nós temos as nossas dificuldades individuais. E da mesma forma que o outro precisa de compreensão, de entendimento, de renúncia da nossa parte, né? Nós também precisamos em relação ao outro. Ou será que a gente acha que tudo que a gente fala, as pessoas aceitam de boa mente, de bom coração, acham que tudo que a gente faz é correto, é certo? Será que ninguém discorda do nosso ponto de vista? Será que ninguém tem dificuldade de lidar com aquilo que nós trazemos de dificuldade? E aí Inácio ele finaliza a mensagem dizendo assim, ouvidemos, portanto, as desavenças de variada ordem que nos afastam do ideal maior de tornarmos agentes da justiça, do amor e da caridade, perdoando-nos mutuamente e nos recebendo fraternalmente uns aos outros, assim como Jesus nos tem perdoado e recebido, a fim de que permaneçamos ativos e operantes no cumprimento de nossas incumbências, porquanto é imperioso que nos conscientizemos sem demora de que, independentemente dos motivos que nos levem ao abandono do serviço que nos compete, afastarmos-nos do bem será sempre ocasião para estamparmos sorriso irônico na face do mal. Não é? Então, quando a gente acha que está fazendo o que é a nossa vontade particular, a gente está seguindo uma direção, um direcionamento de alguém que não quer que você esteja ali, que não quer que o trabalho seja realizado, que não quer que você seja parte e faça parte do rebanho de Jesus. Isso é muito sério, muito sério. Pensemos nisso, porque estamos passando, como a gente disse no início, por um momento de crise, um momento de transição, e esses momentos de transição são sempre de crises, não é? Onde a gente precisa exercer uma vontade muito forte para que a gente não se perca ao longo do caminho. Lembra das profecias de Jesus. No fim dos tempos, me perdi a palavra, a iniquidade será tamanha que até os escolhidos poderão se perder. Em outras palavras, né? Não está aqui relatado literalmente, mas que Jesus está dizendo o seguinte, olha, até aqueles que têm acesso à verdade, tiveram acesso a Jesus, ao seu ministério, até esses podem se deixar levar pelo mal que ainda existe neles, né? Em concordância com outro mal, com o mal que está fora,
se afastando do caminho reto, do caminho da retidão dos nossos deveres. Então a gente agradece a vocês mais uma vez, a gente vai deixar aí o nosso endereço virtual, lá o nosso site www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá vocês encontram mensagens como essa. Nós estamos disponibilizando no nosso espaço o projeto Consciência Espírita, que são as mensagens, os estudos das mensagens da obra Consciência Espírita. Então estamos estudando hoje o capítulo 15. Caso vocês queiram acessar os outros estudos, os 14 primeiros estudos, estão lá disponibilizados no site. Acessem lá o projeto Consciência Espírita e aí façam parte conosco desse projeto, dessa caminhada, façam comentários, serão sempre muito bem-vindos, tá bom, gente? A gente agradece mais uma vez a vocês, deixando a nossa gratidão, né, pela oportunidade de sempre, pelo carinho que vocês nos recebem, e que Jesus siga com todos nós nos nossos corações, nas nossas ações diárias. Muita paz para todos.